Morgenstern, você quer falar um pouquinho? Não sei se Franco pode colocar na tela o resultado de Araraquara, porque o PT está deixando a prefeitura de Araraquara. O Edinho Silva, aliás, foi o prefeito que mais comandou a cidade, e o PT, então, teve uma derrota grande em Araraquara. O candidato o Dr. Lapena, do PL, do Partido Liberal, derrotou aquela que era a secretária de saúde do Edinho Silva na prefeitura de Araraquara. Então, tá aí, ó, Dr. Lapena, 49,18%, e a Eliana Onaim 45,16%. Chega de PT em Araraquara, Flávio Morgenstern. Vamos lá. Quando você vai falar sobre São Paulo como estado, nós estamos falando aí de metade da Alemanha, ou mais até, né? Ou seja, uma população gigantesca, são muitas culturas aqui envolvidas, então, dentro da cidade, só da cidade de São Paulo, para você ter uma ideia, a gente tem mais população do que a Hungria, mais população do que a Holanda, então, assim, a gente tem mais do que um país só dentro da cidade de São Paulo apinhado aqui, né? Você tem sotaques, para quem não sabe, um sotaque específico da Zona Leste comparado à Zona Sul. Quem tiver ouvido treinado consegue perceber uma coisa como essa, né? Araraquara, por exemplo, é um reduto petista há muito tempo, tanto que já é uma cidade meio famosa por isso, né? É um reduto petista no interior de São Paulo. Tal como Ribeirão Preto foi por um tempo, né, na época do Palocci, tem algumas cidades que elas têm um pouco dessa característica. Ou seja, isso aí é uma coisa bastante simbólica, principalmente para o governo federal. Ou seja, nós estamos vendo mais uma vez que o PT não governa. O PT ele colocou o Lula lá, o Lula ele não governa. Isso é uma situação muito difícil. Eu quero retomar um pouco o que a Ana e o Consta aqui falaram. Uma situação muito difícil da gente explicar para o americano, porque, por exemplo, o americano acha que o Lula manda no Alexandre de Moraes, que por sua vez manda no Brasil. É dificílimo você explicar para um americano, por exemplo, que o Bolsonaro estava no poder, entra o Lula no poder, o poder do Alexandre de Moraes continua o mesmo, tá? Ele é que manda de fato. Você tem uma mudança, assim, com certo sentido, radical no governo federal e pouco muda, porque o poder no Brasil ele está 99,99999% concentrado no STF. O STF determina a PGR, o STF determina o STJ, o STF determina toda a cúpula de todos os ministérios públicos, não só o federal como os estaduais. O STF tem 11 polícias militares nas mãos, o STF tem a Polícia Federal, o STF tem o Exército e tem boa parte da aeronáutica, o STF só não tem a Marinha. Então, assim, você vê, o poder deste tribunal, ele é sem fim. Então, assim, por que a gente está preocupado com a prefeitura? E aqui é o ponto que eu faço aqui. Porque nós precisamos de meios. Tá? Precisamos de meios políticos. Nós não temos um partido. O que é o PL? O PL ele não tem uma consistência, ele não tem propostas, ele não tem uma coerência de ações, ele não tem uma fundação, ele não tem um think tank. Até o PSDB tinha, né? Até esqueci o nome do think tank do Tucanato, mas juntava lá os neoliberais, lá da época do Fernando Henrique, eles ficavam lá discutindo tudo isso. Então, por exemplo, é o pessoal que está com a Tabata hoje, né? Boa parte dessa galera aí está com a Tabata. Bom, o PL não tem nada disso. Então, a gente não tem um partido. O que a gente precisa? Bom, precisamos de ter meios. Um meio que apareceu foi a eleição do Bolsonaro, ou seja, você conseguiu lá colocar, tem um DIC vindo para cima da gente, a gente colocou um band-aid ali, basicamente isso. Foi o que o Bolsonaro conseguiu fazer. Então, quando você pode reparar, boa parte da acusação que foi feita à direita, né, foi falar assim: vocês são bolsonaristas. Adoro esse termo. Bolsonaristas. Eu cansei de ouvir, né? Toda hora que aparece o nosso nome da mídia. Porque a pessoa bolsonarista, porque o jornal bolsonarista, porque o site bolsonarista, não sei mais o que bolsonarista. Eu tinha um monte de críticas ao Bolsonaro, entendeu? Só que assim, eu preciso de um meio de ter uma atuação agora, você conter um pouco do comunismo que estava vindo ali, foi a eleição do Bolsonaro. E vai continuar sendo por um bom tempo, não adianta. Ele é a figura política do Brasil. Você não vai conseguir eleger alguém sem o Bolsonaro, entendeu? Então, assim, as prefeituras agora são isso. O que é bizarro que acontece no Brasil é que boa parte dessas figuras políticas que estão surgindo repentinamente, elas simplesmente acreditam no sistema, ou seja, vou ganhar voto principalmente pela internet, lacrando, fazendo lá uns videozinhos, uns cortes, sendo que você tem justamente esse sistema como um dos grandes problemas
que nós estamos enfrentando, que nós estamos denunciando, inclusive internacionalmente. Tá? Por isso que essas denúncias que a Ana falaram aí que a Ana falou são muito importantes. Ou seja, para mim, toda a prefeitura, você quer saber de uma prefeitura no interior de Rondônia? A minha questão com aquela prefeitura, quando você está vivendo no regime de exceção, não é, olha, você vai asfaltar a rua ou não? Para mim a pergunta é, você é a favor do impeachment do Bolsonaro ou não? Ou seja, você vai pegar esta máquina pública, que é cara, que é complicada, que é cheia de gente, que ela é, como a gente sabe, né, muito maior do que deveria ser. Você vai aproveitar essa máquina para fazer pressão pelo impeachment, você vai fazer uma pressão para diminuir o poder do Supremo, você vai pegar toda essa máquina, secretarias, assessorias, não sei mais o que, sabe? É uma coisa muito grande, muito poderosa e que é direto com o cidadão. Porque a gente está falando aqui de município, às vezes município que tem 20 mil habitantes e tem uma prefeitura com 17, 18, 19 vereadores, entendeu? Você vai usar essa estrutura para diminuir o poder do STF ou para ficar lambendo o STF? A gente viu que, por exemplo, em São Paulo, o candidato da direita, que foi eleito governador de São Paulo, está lá todo beijos e afagos. Então, assim, a situação é muito mais complicada do que parece. A gente aprendeu com o professor Olavo de Carvalho de olhar o poder, né, fazer uma análise do poder, não olhando a estrutura que está lá, assim, o legislativo legisla, o judiciário só julga, ele só age quando ele é provocado. Isso é o tipo de bobagem que você escreve numa prova de concurso, para você passar num concurso. Mas para você fazer uma análise fria da realidade, aí você precisa ter uma análise de fato mais científica. É isso que nós estamos tentando fazer. Prefeitura, todas essas prefeituras só tem essa pergunta. Essa pergunta nunca é respondida em embaixo de prefeitura alguma. Olha, a gente viu agora há pouco que a Joyce Hasselmann, candidata a vereadora em São Paulo, não foi eleita e ela teve 1.666 votos. Eu não vou dizer quem foi a pessoa que me enviou, mandou Alguém me assim, manda esse vídeo, pelo amor de Deus. 666, capeta na veia ou na veia, mas deixa para lá.